E pode ser que modifique para a bayernização. Flamengo disparar e virar o Bayern de Munique. Fala, nação rubro-negra, vamos lá para as últimas notícias do Flamengo. Se prepara aí que tem muita notícia quente, tem muita novidade do Mengão. E para você não perder nada, assista até o final do vídeo. E também não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Vou deixar os créditos aqui na descrição. Bora lá. Atrás era a crise do Pedro, que ia melar o campeonato, o time, ia rachar o elenco, o Felipe Luiz não tinha experiência e tal. Ele entra, faz gol de elástico, faz o que quer aí e tal, e é muito elogiado pelo Felipe Luiz. Então, só para pontuar algumas coisinhas que foram faladas ali pelo Felipe Luiz, o Arnaldo. Eu acho que nessa... Bom, parênteses, entrou o De La Cruz, né? Que as pessoas achavam que estavam fazendo os serviços burocráticos lá, entrou ontem. Que também foi detonado. Eu entendi o teu ponto primeiro, antes de a gente entrar para o campo. Os problemas externos que um clube grande tem e que um técnico novato teve que enfrentar, né? A crise com um dos principais jogadores, o Pedro. A crise médica, quando tem um comunicado ou troca de WhatsApp condenando a carreira do De La Cruz. A questão do Gerson é a terceira, posso pegar para você, porque era o capitão do time que saiu, certo? O capitão do time pediu para sair no meio da questão, no meio da temporada, né? Então não foram poucas coisas, não. Talvez a gente esteja analisando aqui a troca de pele dos dois principais times, com muitas contratações. O Flamengo mudou institucionalmente o plano de janeiro para agora. Então a janela do Flamengo no meio do ano, não foi no início do ano. No início do ano veio o Juninho, que hoje a gente nem sabe se está no elenco do Flamengo. Está lá, com todo respeito ao Juninho. Mas não é nem cogitado. E era motivo de crítica da torcida lá no início. Então o Flamengo mudou a política de contratações, mas o técnico enfrentou vários problemas nesse período aí, até ele juntar o Jorginho, o Saul, o Samuel Lino e tal. Teve maremoto. E ele conseguiu lidar com essas coisas, até agora. Além do Gero, vou botar mais um elemento, aí vou para o campo. A importância dos jogadores que ele foi perdendo, o lado direito, que era o lado mais forte do time, saiu. O Gerson e o Wesley, certo? Saíram os dois pós-mundial. A dupla de volantes se machucou, Pulgar e De La Cruz, certo? Então, ele teve o Danilo e o Alexandre vivem se machucando. E ele tem muito mérito nesse momento de, mesmo com excelentes jogadores, ter rapidamente transformado isso num timaço, certo? Acho que para mim, essa é a pressão para o rival, para o Abel, que a gente vai ouvir ele falar depois. O Abel tem dois fantasmas no momento. Um se chama Esporte Clube Corinthians Paulista e esse fantasma dura até o final de semana. Depois acabou o fantasma, cada um vai para um lado. Mas ele vai assombrar os sonhos do Abel até o final do ano. Porque agora o Corinthians está na briga para atrapalhar o Palmeiras num campeonato em que ele não disputa com o Palmeiras. A gente vai ouvir o Abel falando, prefiro ganhar títulos do que derbys. O Corinthians ganhou um título em cima do Palmeiras e eliminou o Palmeiras de outra Copa. Agora eles não disputam mais a mesma coisa, mas o Corinthians pode atrapalhar o Abel na disputa contra o segundo fantasma, que é o Flamengo. O Flamengo vai assombrar o Palmeiras nessa briga aí, sim, pela primeira vez a gente está tendo. Isso é legal, cara. A primeira vez a gente está tendo o Real Madrid e Barcelona no Brasileirão de pontos corridos. Primeira vez. Isso é legal. Isso é legal. Não, é legal pra gente ver. Às vezes, vamos ver. Um não pode falhar. Se eu perder ponto aqui, eu tô ferrado. Que nível de jogo vai para 100 pontos, 99? Quem vai jogar melhor? Quem investiu mais? Quantos jogadores? É legal. Pela primeira vez está acontecendo isso. Pela primeira vez, Palmeiras e Flamengo estão disputando cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E acho que o Felipe, na briga com o Abel, ele está vencendo. Ainda mais porque ele venceu o confronto direto no Allianz Parque. A chave do Felipe na Libertadores me parece, a princípio, mais acessível que a do Abel. O Palmeiras vai ter que elevar o nível também para chegar à final da Libertadores. Na Libertadores, cada um está de um lado. No Brasileirão, estão se enfrentando na mesma raia, na mesma corrida. E aí, essa é a questão. Em quanto tempo
o Abel vai conseguir colocar o time no estágio que o Felipe colocou o Flamengo. Me parece estar no caminho, o Abel. Com atraso, né? Com mais atraso que o Felipe. É a questão da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Que todo mundo que cobre o Palmeiras estava careca de saber, como disse o Massa, que era a principal solução alternativa para o momento. E os caras estão bem, hein, meu? Né? Os caras estão bem. Então, assim, eu acho que essa briga, vou voltar à frase do Felipe sobre a disputa interna, Samuel Lino contra Cebolinha e Mikael. A briga entre Palmeiras e Flamengo, ela desafia todo mundo que trabalha nos dois clubes. Seja a briga em relação à mudança do calendário, cada um puxa para um lado, seja a briga pela não convocação de jogadores na data FIFA, seja a briga sobre as contratações, seja a briga pelos detalhes, essa vai até o final. E é uma briga boa. E eu acho até, Tironi, que dentro dessa circunstância, ela demorou um pouco a acontecer no principal campeonato de futebol aqui, que são os pontos corridos. Muito por conta do Flamengo, menos pelo Palmeiras. O Flamengo não disputa esse negócio há 5 anos. Agora ele está para valer. Está para valer. E a gente imagina que, mesmo que essa mudança de calendário tenha encurtado a temporada do Brasileirão, né, espremido um pouco mais para Palmeiras e Flamengo, que a gente veja atuações desse nível dos dois times mais vezes. Embora o Flamengo esteja reclamando, o Palmeiras não, da questão do calendário, a próxima rodada é só no final de semana. O Felipe e o Abel têm 6 dias para preparar. O Felipe e o Flamengo para jogar contra o Grêmio em casa, o Abel para preparar. Enfim, o Palmeiras para jogar uma partida decente contra o Corinthians esse ano. Esse nível de desafio é muito bom para os dois. Mas, como disse aqui meu parceiro, sempre diz, só ganha um. E quem perder vai ficar machucado. Porque é uma briga de gente grande, é uma briga de cachorro grande. Não tem nenhum azarão nessa história, né? Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu vejo o estágio atual do Flamengo um pouco mais avançado, enquanto equipe, até de uma forma surpreendente. Mas ganhar de 8 tem muito a ver com o DNA de um, e ganhar de 3 tem muito a ver com o DNA do outro, também tem isso, né? É pouco provável que o campeonato seja decidido nos gols, no saldo de gols. A tarefa do Palmeiras é conseguir chegar ao confronto com o Flamengo em condição de bater o Flamengo lá no final do campeonato no Maracanã, sem margem de erro praticamente, incluindo a próxima rodada, que tem o desafio Corinthians, que é o primeiro fantasma do Abel. Por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de 1 ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas, Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei, aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele batendo a meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo. É o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera.
Preciso falar agora sobre o Flamengo e um titular do Fla e da seleção que vem numa sequência gigante de lesões. Eu me refiro a Alexandro, 34 anos de idade. Ele completou nessa semana 1 ano de Flamengo. E durante esse período foram 7 problemas físicos diferentes, que vão afastá-lo dos campos por mais de 100 dias. A última das lesões, na vitória por 8-0 contra o Vitória, ele sentiu no começo do jogo um problema na panturrilha esquerda e vai ficar afastado do Flamengo e da seleção brasileira. Inclusive já foi desconvocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Por conta desses problemas físicos, os 7 problemas físicos, o Alexandro ficou de fora de 17 partidas, aumentando a importância de ter no seu elenco outros 2 laterais de peso, como o Ayrton Lucas e o Matias Vinha. O Flamengo chegou até a cogitar a negociação de um dos dois, mas diante da sequência de problemas físicos do Alexandro, a permanência da dupla parece importante. É importante registrar também que o Alexandro é hoje o lateral esquerdo mais bem pago do futebol brasileiro. Quando ele troca a Juventus pelo Flamengo, ele chega com um acordo de R$1.800.000 por mês. O Fla se defende afirmando que o Alexandro tem papel importante em campo, mas também fora dele, dando exemplos, instruções e especialmente trabalhando com os mais jovens. Só para completar em relação ao rubro-negro, registrar como o Olé, jornal argentino super conhecido, se referiu à vitória do Fla contra o Vitória, abre aspas, exibição descomunal. Os argentinos estão morrendo de medo do rubro-negro. E aí, só para completar, contar que a torcida do Flamengo já comprou todos os ingressos para a partida de domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então, isso pode ser que modifique para a bayernização. Flamengo disparar e virar o Bayern de Munique no Campeonato Brasileiro. Aquele time que de cada 10 campeonatos, 8 dispara. Um ele se complica, mas ganha, e um ele perde, né? Pelo desenho que está se fazendo. É claro que o Palmeiras tem potencial financeiro, o Palmeiras é o Palmeiras, desde quando o Abel chegou, disputa título e vai continuar disputando. Só que eu estou vendo o Flamengo montando elenco muito superior em quantidade e qualidade do que os outros times, cara. O elenco do Flamengo é absurdo, cara. O time está jogando com Luiz Araújo, por exemplo, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Aí no segundo tempo, o Felipe Luiz põe Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, que alguns jogos entram depois, seriam titulares em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz, só no ataque, ele tem dois ataques, 6 jogadores que ele pode colocar do jeito que ele quiser, pode misturar os trios, né? Que todos os 6 poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se o Palmeiras não começar a contratar também alguns jogadores já prontos, que chegam prontos para jogar, não jogadores bons como ele contrata, mas muitos jovens que ainda demora um tempo para se enquadrar, para se habituar, para entrar no esquema, ou contrata, pelo menos quando contratar 5, 3, que você pega e põe, né, como Jorginho, né, como Samuel Lino, como Saul, né, enfim, como jogadores que o Flamengo compra. O Flamengo compra jogador e põe para jogar. Não são jogadores que ficam testando. Então o elenco vai aumentando de quantidade e vai ficando super potente em qualidade. E aí o que acontece? Lá tem um trabalho muito bem feito, principalmente com o Felipe Luiz, que os jogadores que estão no banco, eles não estão irritados por estar no banco. Eles estão motivados pela competição entre eles. E aí acontecem essas coisas, mete 8. Flamengo e Betano prepara mega evento com shows e ativações contra o Grêmio. Flamengo e Betano preparam uma grande festa para celebrar o início oficial da parceria com a nova patrocinadora master do clube, que ocorrerá no próximo domingo, às 4 horas, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que fechou um contrato aí com a Betano para ser a patrocinadora master, sendo o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Serão 268 milhões de reais anuais que o Flamengo vai receber da Betano.
O contrato vai até 2028 e abrange a exposição da marca nos times profissionais de futebol, basquete e vôlei, além dos uniformes de viagem dos esportes olímpicos. A primeira parcela do vínculo acontece nesta semana, no valor de 85,5 milhões de reais. É muito dinheiro, né, nação? E com isso, cada vez mais o Flamengo vai crescendo e, igual o Casagrande falou, vai se tornar o Bayern de Munique aqui no Brasil. Não vai ter ninguém capaz de competir com o Flamengo, a não ser agora o Palmeiras, mas mesmo assim ainda está muito atrás e vai se criando um novo Bayern de Munique. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.